pessoal, aqui é a professora Lisley Alves, bem-vindo ao canal Entendendo Anatomia e agora nós vamos continuar aí nosso estudo do sistema nervoso. Se você ainda não assistiu, tem outro vídeo lá falando sobre a introdução ao sistema nervoso, assiste lá para você conseguir acompanhar o conteúdo desde o início. Tudo bem? Vamos continuar então? Nesse primeiro vídeo, nós vimos lá que o sistema nervoso ele tem as divisões anatômicas, funcionais. Dentro da divisão anatômica nós temos sistema nervoso periférico e central, certo? E agora nós vamos continuar estudando, falando um pouquinho sobre os revestimentos desse sistema nervoso, que são denominadas meninges. Quem são as meninges? As meninges são lâminas de tecido conjuntivo que elas envolvem e protegem tanto o encéfalo, tá, quanto a medula espinal, ou seja, encéfalo e medula espinal são parte do sistema nervoso central, certo? Então, as meninges vão estar envolvendo o sistema nervoso central, certo? Elas têm esse papel de, além de envolver e proteger o sistema nervoso, elas também têm o papel de ser uma estrutura de sustentação, tá? Elas vão sustentar lá vasos, artérias, veias e também os seios venosos, que nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Seios venosos lá da dura mater. Tudo bem? Então, essas meninges são essas lâminas de tecido conjuntivo que protegem. Até agora, se você não assistiu ainda, assiste as outras aulas, a maioria dos nossos órgãos tem algum tipo de envoltório, certo? Então, por exemplo, lá nos ossos nós temos o periósteo, lá nos órgãos do abdômen nós temos o peritônio, lá nos pulmões nós temos a pleura, no coração nós temos o pericárdio, no sistema nervoso nós temos as meninges, que são essas lâminas de tecido conjuntivo que têm essa função de proteger e envolver essas estruturas. Tudo bem? Então, o sistema nervoso central é um sistema extremamente nobre, certo? É a sede das nossas funções intelectuais, ele que tem toda essa função de regular o meio interno, de adaptar a gente ao meio ambiente. Então, ele é extremamente importante, né? Extremamente rico em funções. Então, nós vamos ter aí algumas meninges, certo? E entre essas meninges, nós vamos ter espaços. Então, como que se dá a organização dessas meninges? Nós vamos ter aqui, ó, coloquei aqui, ó, meninges em vermelho e espaços em azul. Nós vamos ter 3 meninges. Indo da periferia para o centro, elas estarão organizadas da seguinte forma. A mais externa, a mais rígida de todas, a gente chama de dura mater. Nós vamos ter uma no meio chamada de aracnoide mater e uma mais aderida ao sistema nervoso chamada de pia mater, certo? Então, essas são as meninges, tudo bem? Então, recordando aqui, ó, a mais externa, dura mater, a do meio, aracnoide mater, nós vamos ver já que ela tem esse nome porque ela lembra uma teia de aranha, e a mais interna, chamada de pia mater, certo? Ela fica totalmente aderida ao sistema nervoso central, tanto ao encéfalo quanto à medula espinal, certo? Só que entre essas meninges, né, entre a dura mater e a aracnoide mater, por exemplo, entre a aracnoide mater e a pia mater, e entre a dura mater e os ossos, nós vamos ter espaços, certo? Esses espaços, eles vão receber nomes específicos, certo? Então, por exemplo, entre o osso aqui fora e a dura mater, nós vamos ter um espaço chamado de espaço epidural ou também recebe o nome de peridural, ou seja, está para fora, na periferia da dura mater, tá? Ele está entre o osso, né? Então aqui crânio ou coluna vertebral, certo? E a primeira das meninges, que é a dura mater. Esse espaço epidural, ele vai ser preenchido ali por gordura, por vasos, a gente vai ver já numa imagem, certo? Depois, nós temos a dura mater, e entre a dura mater e a aracnoide mater, nós temos um outro espaço, chamado de espaço subdural, ou seja, está abaixo da dura mater, tá? Abaixo, subdural.
O primeiro espaço que a gente vê aqui, ó, que é o epidural, né, epi, ou seja, está para fora, para cima, ou peri, né, ó, peridural, está periférico, né, então esses dois prefixos epi e peri mostram para a gente que está para fora, certo? De uma estrutura. Então, epidural ou peridural, para fora da dura mater. O próximo é o subdural, olha, mostra para a gente que está para dentro da dura mater, certo? Então, ele vai ser um espaço que vai estar compreendido entre a dura mater e a aracnoide mater. Quando a gente está falando desse espaço subdural, é um espaço extremamente mínimo, tá? Um espaço bem mínimo mesmo. Depois, abaixo da aracnoide mater, olha, novamente com o prefixo sub, só que agora está abaixo da aracnoide mater, nós vamos ter um outro espaço chamado de espaço subaracnoide. Eu até coloquei ele em negrito aqui, olha, porque é um espaço bastante importante, onde a gente vai ter aí circulando um líquido chamado de líquido cerebrospinal, tá? Que vocês também já ouviram falar como líquor, tá? Então, ele vai estar circulando aqui no espaço subaracnoide, certo? Pronto, esses são os 3 espaços. Professora, não tem um espaço sub-pia mater, né? Não, não existe. A pia mater ela está aderida, como se fosse uma pele mesmo, aderida ao sistema nervoso central, tá? Então, os espaços que nós teremos serão para fora da dura mater, entre a dura mater e o osso, esse espaço, o epidural ou peridural, certo? Depois nós temos o espaço subdural, que é um espaço bastante pequeno, e depois nós temos o espaço subaracnoide, que é onde vai circular o líquido cerebrospinal, certo? Então, essa é a organização do ponto de vista anatômico das meninges e dos espaços entre elas. Tudo bem? Vamos dar uma recordada bem rapidinha, então? Então, quais são as 3 meninges? Dura mater, aracnoide mater e pia mater, certo? Como se fossem 3 peles, certo? Então, dura mater, a mais externa, aracnoide mater e pia mater. Entre elas, né, e o osso que está aqui fora, então aqui nós temos os ossos, aí nós vamos ter alguns espaços, certo? Então aqui, ó, esses espaços nós denominaremos espaço epidural, o mais externo de todos, subdural entre a dura mater e a aracnoide mater, e subaracnoide entre a aracnoide mater e a pia mater. Tudo bem? Então, essa é a organização das meninges. Vamos então dar uma olhada nelas mesmo, agora do ponto de vista anatômico? Então, nessa imagem aqui, olha, nós temos nessa primeira aqui, ó, aquela organização que eu falei para vocês. Então, a gente tem aqui, olha, os ossos, certo? E aí nós vamos ter as meninges mesmo. Então, aqui a primeira, ó, dura mater, aracnoide mater e pia mater, certo? A última delas. Entre a dura mater e a aracnoide mater, nós vamos ter um espaço, certo? Só que é um espaço muito pequeno. Qual que é esse espaço mesmo? Subdural. Muito bem. E acima da dura mater, entre a dura mater e o osso, nós também vamos ter um espaço aqui pequeno. Qual que é o nome desse espaço? Lembra lá? Epidural. Muito bem. E abaixo da aracnoide mater, nós vamos ter um outro espaço aqui. Qual que é o nome dele mesmo? Subaracnoide, certo? Onde a gente vai ter aí vasos, nós vamos ter aí o líquido cerebrospinal circulando, certo? Nessa imagem aqui, olha, nós vemos exatamente a mesma coisa. A organização aqui, ó. A gente tem pele, a gente vai ter aqui, ó, osso, certo? A gente tem aqui, olha, dura mater, a gente tem aqui, ó, aracnoide mater. Olha a formação dela aqui, ó, que parece umas teinhas de aranha, tá vendo? E a pia mater, que é essa que está aqui, ó, literalmente aderida ao sistema nervoso. Então, a gente tem aqui, ó, dura mater, né, aqui fora, a dura mater, aracnoide mater, que vai ter essa distribuição aqui, olha, parecendo teinhas de aranha, tá vendo aqui, ó? Vamos pegar aqui a caneta mais grossa. Então, aqui, ó, tudo esse aqui, ó, que a gente vê que parece uma teia de aranha, certo? Aqui, ó, aracnoide mater, certo? Ó, aracnoide mater, tudo bem? E a pia mater vai ser essa bem mais aderida aqui, ó, como se fosse mesmo uma pelinha no sistema nervoso. Nessa outra imagem aqui, ó, a gente vê a mesma coisa. A mais externa, dura mater. Aqui, ó,
aracnoide mater, inclusive formando aqui um ligamento, certo? E lá, como se fosse uma pele mesmo aderida à medula espinal, aqui a gente vê a pia mater. Então, dura mater, aracnoide mater e pia mater. Tudo bem? Essa é a organização geral aí das meninges, tá? A dura mater, ela vai ter projeções para dentro do sistema nervoso. Nós vamos estudar essas projeções lá quando a gente estudar os seios, tá? Como eu já falei para vocês, lá nós temos os seios venosos. Quando nós estudarmos os seios venosos, nós vamos estudar essas projeções. Mas a dura mater, ela tem projeções para o meio do encéfalo. Essas projeções, elas fazem aí a divisão. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa divisão aqui, olha, que vai dividir lá, essa projeção que vai dividir os dois hemisférios cerebrais. A gente tem essa outra aqui que vai formar o tentório do cerebelo, mas nós vamos estudá-las melhor, né? A foice do cérebro e o tentório do cerebelo, são projeções da dura mater e nós vamos estudá-las melhor quando nós estudarmos os seios venosos. Mas já para vocês saberem que nós vamos ter essas projeções da dura mater para o interior do encéfalo. Aqui, né, chamada de foice do encéfalo, ou foice do cérebro, porque ela tem esse formatinho aqui de foice, e essa outra mais inferior aqui, chamada de tentório do cerebelo, porque ela vai ser a divisão aqui entre o cérebro e o cerebelo que vai estar abaixo dela, como se fosse formasse uma tenda, né, aí para o cerebelo, certo? Nessa próxima imagem aqui, olha, nós temos também toda essa organização, certo? Das camadas, desde fora até a parte mais interna. Então, olhando aqui, ó, daqui para cá, nós temos aqui, ó, couro cabeludo, aí tem o periósteo, lembra que a gente, quando a gente estudou ossos lá, periósteo, aí a gente tem osso, aí a gente tem dura mater, aracnoide mater, pia mater, e aí a gente chega no cérebro aqui, a gente está olhando parte do terencéfalo, certo? Lembrando que aqui nós teremos aqui também os nossos espaços entre a dura mater e o osso. Qual que é o nome do espaço? Epidural ou peridural. Depois, entre a dura mater e a aracnoide mater, a gente tem aqui um outro espaço, chamado de subdural. E abaixo da aracnoide mater com a pia mater, a gente vai ter aqui um outro espaço, chamado de espaço subaracnoide. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, essas foram as meninges, né? As capas, né, que envolvem o sistema nervoso central aí, como se fossem as capas de um super-herói. Tudo bem? Então, essas são as meninges com os seus espaços. Lembrando que o espaço subaracnoide é bastante importante, porque nele vai circular o líquido cerebrospinal, que nós iremos estudar no nosso próximo vídeo. Tudo bem? Então, sigam aí no canal, não se esquece de inscrever, deixar o joinha. Ficou com alguma dúvida nas meninges? Deixa aqui nos comentários do vídeo que eu respondo para vocês. Combinado? Então, daqui a pouco a gente vê no nosso próximo vídeo aí falando sobre líquido cerebrospinal. Tá certo? Então, espero vocês. Até daqui a pouco. Tchau!